Boa noite, queridos. Você que está em casa, uma boa noite. Que Deus esteja com você, que o Espírito Santo possa estar nesse momento adentrando, abrindo as nossas mentes para que possamos entender aquilo que Deus quer falar hoje à noite, através dos louvores, através da palavra que vai ser ministrada, através das reflexões. Que o Senhor possa te ajudar a entender sobre o que é reino, o que é companheirismo, o que é ajudar o próximo. Que esse momento de vigília seja um momento único, da qual irá levar você que está em casa, você que está aqui, a uma dimensão espiritual nunca encontrada. Vamos ler Romanos capítulo 8, no versículo 7 ao 8. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus. E, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vamos entender nossas duas naturezas. As duas naturezas daqueles que creem, às vezes elas nos confundem. É a sabedoria encontrada no livro de Romanos que irá nos ajudar a administrar essa luta por meio da identificação de quais aspectos do nosso comportamento vêm da vida do Espírito Santo e quais vêm da vida da natureza pecadora. Uma vez que captemos a diferença, poderemos dar rumo à nossa vida com sabedoria e inteligência. Em primeiro lugar, a natureza pecadora, ela rejeita Deus. Isso é um fato. Portanto, qualquer julgamento a que chegamos é autoinduzido, porque escolhemos rejeitar a Deus e a sua palavra. Romanos capítulo 1, 18 a 23 explica: Deus nos tem dado tudo o que precisamos para conhecê-lo e reconhecê-lo como Criador, bem como para perceber nossa própria situação de pecado, para conhecê-lo e reconhecê-lo como Criador, bem como para perceber nossa própria situação de pecado e incapacidade de ganhar por esforço próprio nosso perdão. Por causa disso, cada um de nós tem uma responsabilidade diante de Deus de se entregar à sua misericórdia, sabendo que somente Ele pode providenciar o Salvador. Somente Deus pode providenciar. Em segundo lugar, o jeito como escolhemos viver nossa vida traz impacto sobre o nosso testemunho cristão. Se vivemos como o Espírito quer, levaremos honra e glória a Deus. Mas, se vivermos como manda a natureza humana, que no caso, no pecado, levaremos com certeza a reprovação e blasfêmia contra seu santo nome. Romanos 2, 24. Em terceiro lugar, qualquer inclinação hostil ou desobediente à palavra de Deus aparece da nossa natureza pecadora. E finalmente, se nós estamos andando como o Espírito e não como a natureza humana, quer vamos admitir que devemos andar em amor, Deus manda que façamos isso.
Portanto, se nos falta amor, essa falta nasceu da nossa natureza pecadora. Deus chama isso de desobediência à lei e de rebelião. Em Romanos 13, versículo 8 ao 10, diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos no mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda lei. Amar o próximo era amar a Deus. Se eu não amo o meu próximo, eu não estou amando a Deus. A hipocrisia. Amar aquele que nos ama é muito fácil. Ame aquele que te cria problema. Ame aquele que gera calo no seu pé. Ame aquele que te rejeita. Esse sim vai te gerar esse amor diferente, esse amor verdadeiro. Porque amar a pessoa que nos ama é muito conveniente. É muito fácil. Temos que amar. Temos que doar nosso tempo em ajudar o nosso próximo. E estarmos dispostos a amar o próximo. Amar o próximo, meu querido, é independente do quanto nós temos no banco. Amar não vem de dinheiro. Amar muitas das vezes vem doar o nosso tempo. Em sacrificar as nossas vontades próprias em prol do próximo. Que o Senhor possa estar nos guiando, que o Espírito Santo possa estar nos iluminando nessa vigília de hoje. Amém. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, as mãos que sustentam o universo
sustenta o meu coração. A voz que falou e tudo se foi, me chama pelo mim. Conosco, Deus sempre presente. Boa vida eterna, inseparável. O Criador que se vestiu da criação. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se foi, me chama pelo nome. Deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou. Se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou. As mãos que sustentam o meu coração. A voz que falou e se foi, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o sustentam o meu coração. A voz que falou se foi, me chama pelo nome.
foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Tinha Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, viva. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa. É onde recarregamos as nossas baterias, Senhor. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva.
Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Seja louvado, Senhor, em todo o tempo, seja louvado em nossos corações, em nossas casas, ó Pai. Tu és o centro, Pai. Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. E a Ti estamos entregues. Amém. Meus queridos, nesse momento, entraremos na parte das orações. Vamos nos juntarmos de dois em dois. Eu vou botar aqui, nós temos alguns temas a serem tratados nas nossas orações. Temos aqui Loriane com Geusa, pode ficar com a saúde dos pastores. Ana Maria pode ficar com a saúde da igreja. Eu vou orar pela saúde das congregações. E você que está em casa, vai orar pelo painel missionário. Que você possa interceder, abrir essa boca profética e profetizar sobre esse grande projeto que é o painel missionário. Amém? Sim. Como ali tem trio, tem um quarteto, né? Então fica vocês três logo. Saúde dos pastores, tá? Ana com o pastor, saúde da igreja. Orando os líderes das células. O pastor Ana, o pastor Edivaldo com a irmã Ana vai estar orando pelo Ministério de Finanças. Você que está em casa, igreja, é intercessão, é interceder. Estar disposto a interceder em prol de alguém. Temos também alguns pedidos de orações. Temos aqui o pedido de oração pela irmã Iranilde. Orar pela sua saúde. Nesse momento a igreja também vai estar orando pela saúde, pela sua saúde, irmã, você que está em casa. Você também que está em casa, que você também possa fazer um clamor aí na sua casa. Dê suas mãos aí. Ore com a pessoa que está do seu lado. Meu querido, abre a boca. Manifeste a oração através das palavras. Verbalize aquilo que tu queres diante de Deus. Se curve diante da glória de Deus. Abre sua boca profética. Eu iniciei a vigília falando sobre o poder que nós temos. Deus nos deu esse poder. O Espírito Santo, meu querido, está dentro de mim, está dentro de você. Você que em casa pode orar, pode abrir a boca, clamar a Deus. Você é profeta, meu querido, aqui na terra. Por isso,
que possamos estar dispostos a orar, disponíveis a orar, a interceder. Amém? É o meu sustento, a tua graça, Senhor, me faz ser tão feliz. A tua graça, Senhor, firmou meus pés na rocha eterna. Tua graça é mais que a vida, Senhor. Tua graça é mais que a vida, Senhor. Te contemplar, posso descrever mais que uma tu és para mim, tua graça não me faltará. Restaurará, me alegro em ti. Eu quero adorar-te, meu Rei, em tua presença. Me oferecerei e ao te contemplar não posso descrever tudo que és. Então, quando você vê pessoas que não conseguem respeitar seus líderes, é porque ela tem grande falha na sua base de formação. Então, respeitem-os, tenham grande respeito e amor sincero por seus líderes, né? Por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Então, o primeiro princípio para viver essa vida de pacificação entre nós, o respeito, né? Se a gente aprende a respeitar a história, respeitar a vida, respeitar cada um, isso vai nos fazer, de fato, andar em paz uns com os outros. Lembrando que viver em paz uns com os outros não é uma opção, é uma ordem.
Né, Gê? A Bíblia até diz que naquilo que depender de vós, tendes paz com todos. E aí você vai dizer, mas é só naquilo que depender de mim. Aí, Por quê? Porque o grande problema, a base dos conflitos, está onde? Em mim. A base do meu conflito com o outro está em mim, gente. Então, naquilo que depender de você, tende paz com todas as pessoas. Ou seja, aprende entra em paz contigo, entra em reconciliação contigo, porque grande parte do meu conflito com o outro é gerado pelo conflito que eu tenho comigo mesmo. São coisas mal resolvidas em mim que me faz eu estar em conflito com o outro quase que o tempo todo. Então, às vezes a gente tem a cara de pau de dizer que o grande problema daquele momento foi fulano de tal que eu conheci há um mês, eu conheci uma semana, numa situação, aquele cara já virou grande desgraça na minha vida, e eu não consigo ter paz com aquela pessoa. Tem gente, não, tem gente que diz assim, quando eu bato o olho em alguém, tem gente que não, é porque meu espírito não bateu. Que espírito? É o santo, né? É o santo que não bateu, né? Na verdade, é o Espírito Santo que nunca chegou, talvez. Sim. O meu santo não bateu com o do outro. E a pessoa, quando olha para o outro, às vezes porque ele não entra nas características do estereótipo dela. Não fui com a cara de fulano. O que ele fez? Nada ainda, mas eu não fui com a cara dele. E aí, não, é porque a primeira impressão é a que fica. Quando ele fez aquilo ali, aí tem gente que marca aquela pessoa e não consegue entrar em paz com ela de jeito nenhum, porque a pessoa fez uma coisa errada, né? Sendo que o outro que não consegue inocentar, entrar em paz, faz coisa errada a vida toda. Então a gente é meio assim. Eu digo que nós temos muito mais a nossa venta, como dizia minha avó. E aí a outra exortação, Paulo vai dizer, irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados. Agora isso aqui é bem interessante, esse jogo aqui que Paulo faz, que a gente precisa entender uma coisa aqui. Advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados e ajudem os fracos. Você percebe esse jogo aqui de palavras que Paulo está usando? É para dizer, primeiro nós vamos perceber o quê? Que no nosso meio, no meio da igreja, ou por algum momento, nós vamos ser ou vamos nos deparar com pessoas que estão nessas categorias. Tem gente que é indisciplinado, tem gente que está só desanimado e tem gente que está fraco, é o neófito na fé. Qual que é o problema que Paulo está dizendo? Por que é mais assertiva para cada um desses grupos de pessoas, ou para cada um desses tipos de comportamento? Porque a gente vai perceber que o comportamento é muito semelhante. Tem gente que é disciplinado, fraco. Porque o fulano de tal está agindo assim? Porque ele é rebelde. Não, às vezes é porque ele está só desanimado. Não, é porque ele é um neófito na fé, está começando agora, ele não entende direito. É o mesmo comportamento. E se a gente discernir isso, o que a gente faz? A gente julga e lida com a pessoa que é um fraco na fé, do mesmo rigor, com a mesma atitude, porque é rebelde, isso é porque não quer nada com Deus, é rebelde. Calma, veja se essa pessoa não está desanimada na fé. Não é veja porque ela está desanimada, porque ela não está conseguindo, então ela está tendo esse comportamento. Ou porque ela não entende, isso aí não chegou ainda, ela começou a fé agora, ou então já está um tempo, mas não cresceu, ainda é um neófito ainda. Ou ela pode ser, de fato, um rebelde, está com rebeldia no coração, um feiticeiro. E a Bíblia diz que
O pecado da rebeldia é igual ao pecado de quê, Léo? Da feitiçaria. Então é rebelde mesmo, vai criar problema, sério. Como é que deve agir com o rebelde? Está aqui o Bíblia. Diz o que na tua versão aí? Diz na tua versão qual a palavra, G? Na minha é advirta os rebeldes. Na de vocês, qual é a palavra aí? O que você deve fazer? Qual é, Léo? Admoestar. Admoestar. Porque admoestação é a mesma palavra aí, é porque essa de Léo foi tirado direto dos pergaminhos, né, Léo? E traduzido para. Que a admoestação é a mesma palavra que é exortar, né? A tradução é a mesma palavra para repreender e encorajar. Então você precisa entender o que é que está anterior para você entender se ele está dizendo que é para repreender ou se é para encorajar. Mas diz outra versão aí, mais. Quem tem mais diferente dos pergaminhos de Léo ali? Qual é a tua aí? Não, a primeira aqui, ó. Diz: advirtam os indisciplinados. Na minha, que é os rebeldes. Na tua aí diz o que, Gê? Encoraja? Encorajar o rebelde? Como assim? Não, mas lembra que nesse mesmo versículo tem 3 categorias de pessoas, de crente. 3 categorias de crente, vamos dizer assim, tem o rebelde, tem o desanimado e tem o fraco. E é para fazer o que com eles? É para fazer o que com o rebelde? Com o rebelde? Pronto, melhorou. Vai, Léo, diz aí. Muito bem. Vocês percebem? Eu quero que só porque vocês percebem que para cada tipo tem uma atitude, tem uma ação. Eu quero chamar a nossa atenção aqui, é que a gente acaba tendo o mesmo comportamento, sem discernir, a gente acaba tendo o mesmo comportamento com todos eles igual, como se fosse a mesma coisa. Eu quero chamar a nossa atenção que são situações diferentes, principalmente para quem é líder. E mesmo para você que está na igreja, isso é para todos, essa categoria, essa exortação já é para o corpo de Cristo, para o corpo todo. A gente precisa ter entendimento na hora de avaliar uma pessoa, na hora de ter uma atitude para com as pessoas que estão em comportamentos disfuncionais dentro da igreja, em comportamentos que estão destoando, né? Porque ele pode ser um rebelde mesmo, rebelde porque está rebelde, ele pode estar desanimado, ele pode ser um fraco, neófito na fé, e para cada um desse grupo, desse tipo de pessoa, de crente, tem um comportamento mais adequado e assertivo. Ok? Ele diz, mas no geral, aí é que entra, viu, Gê, na tua, sejam pacientes com todos. Você vai ter hora que você vai repreender o rebelde, mas a forma que você vai lidar com ele é com paciência. Porque rebelde é feiticeiro, viu? Rebelde não se dá o braço a torcer assim fácil. O desanimado, precisa de paciência com o desanimado ou não? Ele vai responder na primeira força que tu der, vai lá, injeta ânimo, ele vai logo responder? Não, tem que ter paciência. O neófito, fraco na fé, se ele está começando a caminhada agora, você ensina ele, se um dele já vai logo gravar, já vai, tem que ter paciência. Por isso, paciência está aqui para todos. E aí, seguindo aqui as exortações, diz, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal,
mas procure sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Por que que não devemos retribuir o mal com o mal? Por que que devemos retribuir o mal com o bem? Isso aí é a matéria de terça-feira. Então, quem está vindo na terça-feira aqui, diz, bora lá, tem que estar na ponta da língua isso aí. O que acontece quando, segundo o que Pedro diz, o que acontece quando você, mesmo sofrendo, mesmo tendo prejuízo, você retribui o mal com o bem? O que acontece? Está lá na carta de Pedro, a gente já tem 3 terça-feiras que está se batendo nessa tecla. O que acontece lá? É a mesma razão porque Paulo está dizendo aqui: cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procure sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. É a mesma razão que Paulo está dizendo aqui para os Tessalônicos, é a mesma razão que Pedro diz lá na carta dele, porque não devemos pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Mesmo sofrendo, tendo prejuízo, faça o bem, mesmo recebendo o mal. Porque aí a grande sacada que Pedro diz, que o grande estimulador é que ele diz assim, 2 coisas: assim vocês estarão agradando a Deus, e outra coisa, a mão de Deus será sobre vocês. Eu achei isso fantástico, sinceramente, achei isso libertador, porque eu fui entender, por exemplo, o que significa a mão de Deus estar sobre mim, e o que significa eu estar agradando a Deus. O que acontece quando você agrada a Deus e quando a mão de Deus se move sobre você? Quando a gente descobre o que acontece, aí isso nos estimula a, de fato, a frear nosso coração e fazer o bem para as pessoas, não importa o que elas vão fazer com o bem que nós fazemos com ela. Porque às vezes nós dizemos assim, nosso álibi para não fazer o bem é: eu não vou ajudar mais fulano de tal, porque esse aí não quer nada com nada. Eu não vou mais ajudar fulano de tal, porque esse aí ele me fez um mal, então agora ele vai pagar porque eu não tenho sangue de barata. Né? É claro, se você tem sangue de barata, você vai reagir da mesma forma. Agora, se você tem o sangue de Jesus correndo na tua veia, você vai, com certeza, pagar o mal com o bem. Outra exortação que ele diz, aí vai fazer um outro jogo de palavras, que é onde eu quero, de fato, chamar a nossa atenção. São 3 coisas seguidas. E aí vocês vão pensar quanto isso faz diferença na nossa vida, porque essas exortações, inclusive, elas são para o cotidiano, viu? É quando você sair daqui, inclusive dessa vigília, você já colocar elas em prática. Se você quiser mudar de vida, coloca ela em prática e conta o teu testemunho, porque acontece. Aí Paulo entra num jogo aqui de 3 seguidas, é como se ela estivesse em sequência, sem pausa. Ele diz: sejam sempre alegres, nunca deixem de orar e sejam gratos em todas as circunstâncias. São 3 coisas muito fáceis de se fazer. São 3 exortações muito fáceis de fazer, só que elas entram num jogo. Quero chamar a tua atenção, que Paulo, quando ele disse isso, ele junta, elas é como se essas 3, elas estão interligadas. É uma retroalimentação. Sejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Na outra versão de vocês, aí na de Léo, aí dos pergaminhos, deve estar assim: orar sem cessar. Né? Orar sem cessar. Aqui, nunca deixem de orar e sejam gratos em toda circunstância. E nessa última ele ainda diz: porque essa é a vontade de Deus para vocês que estão em Cristo Jesus. Eita lasqueira, né? Essa é a vontade de Deus para vocês que estão em Cristo Jesus.
Qual é a vontade de Deus? Que tu seja sempre alegre. Que você esteja orando sempre. E que seja e tenha gratidão em toda a situação que tu estiver passando, inclusive essa que tu está passando agora. E essas três, elas estão interligadas. Então, eu posso dizer assim, eu sou grato a Deus, eu sou grato a Deus, eu tenho uma gratidão muito grande em Deus, mas qual foi a última vez que tu orou? Não, tá com 2 semanas que eu não oro, mas meu coração é grato a Deus. Sabe o que o texto está dizendo? Que não dá. Sabe o que o texto está... eu tenho... A alegria de Deus está em mim. Mas acontece uma coisa desagradável, fora da curva, daquilo que você esperava, a pessoa murmura. Não dá. Não dá para eu acreditar nessa pessoa que diz que tem a alegria de Jesus no coração dela, mas ela murmura para cada situação que acontece contrário ao que ela esperava. A oração mais poderosa que eu conheço é a oração de gratidão, principalmente nas situações que não inspiram gratidão. A oração de gratidão nas situações que inspiram, que geram dor, que geram frustração, que geram tristeza, é a oração mais poderosa que eu conheço. E aí eu tenho várias experiências em que a situação mudou dentro de mim primeiro. Isso acontece. Eu quero até desafiar você. A partir de amanhã, ficar atento. Aconteceu uma coisa que gerou frustração, decepção, tristeza, não recebeu dinheiro, o dinheiro não deu, sei lá, qualquer situação que você teve. Você fazer a oração de gratidão, como as coisas mudam, assim, as circunstâncias mudam, mas antes de mudar fora, externamente, muda algo aqui dentro da gente, muda algo aqui dentro. A oração de gratidão, a gratidão, na verdade, em todas as circunstâncias, ela nos protege de um coração murmurador. Ela nos protege de um coração reclamão. Então, quando eu digo que eu tenho a alegria do Senhor em mim, que eu sou uma pessoa alegre em Jesus, significa que a oração está na minha boca, na minha língua, na ponta da língua o tempo todo. Todo dia. Porque essa oração sem cessar aqui, ela não requer protocolo. Porque a gente às vezes só considera a nossa oração diante do protocolo. Qual é o protocolo? Se eu me sentar, ou se eu me deitar, ou se eu separar um momento para orar, ou se for, ou se segue aquele protocolo das refeições. Então, só no monte, né? Então, a oração que você faz na hora que você está no trânsito, ou então qualquer momento que você está no cotidiano e você ora a Deus e fala algo para o Senhor, compartilha algo com o Senhor, então você ouve Deus falar, parece que não vale, e é essa que vale. É essa que vale. Porque a oração sem cessar é essa, a oração do momento, do todo momento, é do cotidiano. Se eu tenho alegria no meu coração, a oração está na ponta da língua. E meu coração está protegido. E aí ela vai gerando gratidão em mim. Agora, nem todo mundo vai ter um coração grato a Deus. Sabia? Nem todo mundo vai ter um coração grato a Deus. Por quê? Porque essa gratidão que Paulo está dizendo aqui aos Tessalônicos é caris. Caris significa graça. Gratidão aqui é carite, ou seja, ela vem da graça. E graça, se a pessoa não significa dizer que se a pessoa não foi ainda capturada pela graça de Deus, ela não vai ter um coração grato.
ela vai ter um coração murmurador, ela vai ter um coração reclamão, porque ela não entendeu ainda a graça, ela não foi capturada pela graça, ela não entendeu que se ela está naquela situação ali, é porque, se ela está vivendo aquela situação ali, ela vai dar graça, porque pelo menos ela está viva. Uma vez Cíntia fez uma dinâmica lá na oficina, na célula. Vem cá, Cíntia, conta aqui rapidinho aquela dinâmica. Aquela dinâmica. É porque eu esqueci os elementos, né? Os meliantes da dinâmica. Eu sei que tinha alguém que ia pegar o ônibus, alguém que estava... Conta aqui como é a dinâmica. Boa noite, igreja. A dinâmica, basicamente, ela fala do que nós, às vezes, não percebemos a respeito do que temos, né? A gratidão do que nós temos, que nós não temos, né? De gratidão. E aí chegou uma pessoa e falou, ele estava dentro eu esqueci o nome do carro, pastor, desse carro caro, um Rolls Royce. Tá. E aí ele dentro do carro, conversando com o motorista, ele disse para o motorista dele que ele queria comprar um avião, né? Um avião, um jatinho. O motorista dele disse assim, mas você tem tantas coisas, né? Você não está grato com o que você tem. Aí imediatamente chega uma pessoa do lado da janela do carro dele e disse assim, poxa, eu queria tanto ter um carro desse. Aí ele ficou reflexivo, pô, eu tenho esse carro, eu não sou grato, né? E esse cara está querendo meu carro. Ele disse, realmente, eu tenho que estar grato por isso. Mas o cara que disse que queria ter o carro do cara, também estava reclamando porque o carro dele era velho. Ele, poxa, aí deu um chute no pneu do carro. Eu queria ter um carro melhor, né? Aí foi passando uma pessoa e disse, poxa, eu queria ter um carro para mim não pegar ônibus. E aí, mais uma vez, a pessoa ficou reflexiva, né, do carro. E a pessoa que queria ter um carro porque não queria pegar ônibus, ela foi para a parada de ônibus e veio um cara de bicicleta. E aí ela disse, poxa, eu queria ter um meio de ir para o serviço sem pegar ônibus. E aí ele disse assim, eu queria que eu todos os dias não precisasse ir de bicicleta porque eu ando tantos quilômetros para chegar até lá. E aí ela ficou reflexiva. E aí o cara reclamando porque estava indo de bicicleta e ele parou com uma senhora cadeirante. E aí ele foi e falou, e ela disse, eu queria ter pernas para que eu pudesse andar, né, de bicicleta. Então, as coisas que nós temos, a gente não é grato, né? Porque o que a gente tem pode ser uma bicicleta ou um transporte, né, de ônibus, pode ser o que for. Mas a nossa gratidão, ela vem a partir do que nós entendemos, do que nós merecemos e precisamos e necessitamos. Eu não necessito de um jatinho, né, pastor? Ou não? Eu não necessito. Mas às vezes a gente quer uma coisa que a gente nem vai precisar, né, diariamente. Eu preciso só estar em algum lugar. Seja lá com que eu vá, de bicicleta, ou de carro, ou de moto, ou com minhas pernas que vá levar, né? Então, cada coisa a gente tem que ser grato. E aí, se a pessoa tem a perna, mas não tem os olhos, porque é cega, e não pode chegar a determinados pontos, né? Então, a gente tem que ser grato até pela bengala que está nos conduzindo. Então, são poucas coisas que a gente, às vezes, no momento de perder, é que a gente vai avaliar a nossa pequena porção de gratidão. E a dinâmica foi basicamente isso. Então, uma palminha para a Cíntia. Sabe, quando você é tomado pela graça, pela mentalidade da graça, você vai entender que você não merece nada e tudo que você tem é graça. E aí isso te leva à gratidão, a tudo que você tem hoje.
Só o fato de você estar vivo já é fruto da graça de Deus. Porque nós merecêramos o quê? Era a morte. O que nós merecíamos era a morte. Mas pela graça de Deus nós estamos vivos. Então, Paulo está dizendo, se alegrem sempre, nunca deixem de orar e sejam gratos em todas as circunstâncias, porque essa circunstância que tu está passando agora é a vontade de Deus para a tua vida. E às vezes você que está em casa aí ou aqui, você diz assim, pastor, é porque você não sabe o que eu estou passando. Pois é, eu não sei, mas a Bíblia diz que essa é a vontade de Deus para a tua vida hoje. E Ele sabe. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então agradeça essa situação. Gratidão a Deus por essa situação. Ainda não chegou, porque não chegou aonde eu quero, eu planejei tanto, eu já fiz isso e aquilo, ainda não chegou. Agradeça, porque tu ainda está vivo para esperar. Tu ainda está vivo para planejar. Tu ainda está vivo para planejar para executar o teu planejamento. Agradeça. Então a gratidão é uma proteção poderosa para soberba, para o orgulho e para o coração murmurador, humano. Agora a gratidão vem como? Como é que ela flui? Por isso que essa é uma retroalimentação. Alegria, alegrai-vos sempre. Nunca deixe de orar. E seja grato em todas as circunstâncias. Amém, Deus? E aí, o apóstolo continua, na 14ª exortação, ele diz, não apaguem o espírito, e a outra, não desprezem a profecia, mas ponham à prova tudo o que é dito, e fique com o que é bom. Não apague o espírito. Em outras versões diz, Léo, até se já foi para ali para não ler, para eu parar de pegar no pé dele. Como diz a tua, G? Não atrapalha. Olha, eu gostei dessa versão. Não atrapalhe o Espírito Santo. Não atrapalhe o que ele está fazendo no teu coração. Diz, não apaguem o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo. É interessante que a gente tem isso, né? A gente não se dá conta que a gente tem essa capacidade de atrapalhar o Espírito Santo, de entristecer o Espírito Santo, de apagar o Espírito Santo em nós. Esse apagar é nesse sentido mesmo, porque algumas pessoas até acham que o Espírito Santo sai dele. Não, ele não sai de nós. O Espírito Santo, quem foi selado pelo Espírito Santo, ele não fica sem o Espírito Santo. O Espírito Santo não sai da pessoa que recebeu o Espírito Santo. Agora, aquele que recebeu o Espírito Santo tem, ou seja, eu e você temos a capacidade de entristecer ou de atrapalhar o Espírito Santo na obra que ele está fazendo em nós. Porque temos o privilégio de tê-lo dentro de nós. Então, não despreze as profecias. O que isso significa? Por exemplo, uma coisa bem prática, você ouve uma palavra e você não dá crédito. Deus está falando contigo pelaquela palavra e você não está aberto, você está fechado para ouvir aquela pregação, você está fechado para entender aquela leitura que você está fazendo, você está fechado para ouvir algo que Deus está falando por meio de um mensageiro, de um pregador. Então você está, nesse caso, desprezando a profecia. Você está atrapalhando o Espírito. Você está entristecendo o Espírito Santo porque a palavra não está entrando em você. E aí ele segue, para terminar, ele diz, mantenham-se afastados de toda forma de mal. São exortações que a Bíblia nos traz. Se você for perceber aqui, quanto vale a gente colocar em prática
essas orientações da palavra? Quanto vale para você que está aí em casa colocar em prática essas exortações da palavra? Tenta colocar em prática, viver em função disso, porque a gente fica tão, às vezes, dizendo com aquele discurso, que muitas vezes é um discurso falciano, né? É um discurso falciano. A gente diz que eu vivo pela palavra, a Bíblia é a minha única regra de fé e prática, mas na hora de colocar em prática a palavra, a gente não tem fé para isso. A gente diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, mas na hora de colocar em prática não tem fé para bancar isso no nosso cotidiano. Então o que a Bíblia está dizendo aqui para nós é: ousem praticar isso e contem e vamos contar o nosso testemunho de mudança, de transformação, de resultados diferentes, porque o mesmo Deus que nos exorta aqui na palavra é o mesmo Deus que garante a nossa obediência. Amém? O mesmo Deus que nos exorta a praticar isso, que nos ordena a praticar isso, é o mesmo Deus que garante o resultado através da nossa obediência. Então eu quero te convidar para nós orarmos, e logo em seguida nós vamos fazer uma pequena dinâmica mesmo assim, você vai ficar perto de alguém aí, e você vai perguntar para a pessoa, vocês vão compartilhar qual dessas exortações ela é mais desafiadora para você colocar em prática na tua vida. Qual dessas 17 exortações é mais desafiadora para você colocar em prática? Vou só repetir elas aqui, tá? Honre seus líderes é uma. Tenham grande respeito e amor sincero por eles. Vivam em paz uns com os outros. Advirtam o disciplinado, encorajem o desanimado e ajudem os fracos. Essa é uma só, ou seja, tenham discernimento na hora de lidar com vários tipos de pessoas na igreja. A outra, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem. A outra, estejam alegres sempre, nunca deixem de orar e sejam gratos em todas as circunstâncias. A outra, não apaguem o espírito. A outra, não desprezem as profecias, ou seja, não desprezem a palavra. E a outra, mantenham-se afastados de toda forma do mal, de toda aparência do mal, toda forma do mal. Converse aí, pode ser de 2 ou de... Se você tá seguro de que a pessoa não está com Covid, você pode ficar perto dela aí, fazer um grupo de 3. Você que está em casa aí, fica perto de alguém que está perto de você, pergunta para ela qual dessas exortações é mais desafiadora para você colocar em prática na tua vida. Olha na Bíblia aí, se você não gravou, olha na tua Bíblia. São 17 exortações, capítulo 5, a partir do 12. Do 12 ao... Qual dessas 17 exortações é mais desafiadora para você colocar em prática? Vamos lá. Aí já encerra orando junto, uns pelos outros, tá? Principalmente pela dificuldade da pessoa. De alegria. A Bíblia diz que você deve ter um coração alegre. E essa alegria se manifesta de várias formas, né? Da tua forma de adorar, da tua forma de entoar louvores ao Senhor. Então, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Há uma presença do Espírito Santo em nós, um agir do Espírito Santo poderoso em nós, que o nosso coração está disposto a adorar a Deus, a louvar ao Senhor. Então, há um mistério poderoso por meio do louvor. Eu fico
impressionado com algumas pessoas que dizem que estou na igreja louvando a Deus e a cara da pessoa tá, se ela estivesse no velório, estava mais real, era mais realista. A pessoa não se move, o corpo não adora, só muito mal os olhos, porque ela não é movida pelo entusiasmo, pela alegria de louvar a Deus. Então, não louve ao Senhor se você não tem a noção de que Ele está recebendo o teu louvor, está olhando diretamente para você e buscando você como verdadeiro adorador. Então, vamos estar louvando assim. Amém, Diego, Léo, Lobo. Esse é o momento de estarmos nos unindo para estar louvando ao Senhor com toda alegria, com todo entusiasmo, com a alegria gerada pelo Espírito Santo em nós. Faça isso em nome de Jesus. Você em casa também, louve com alegria, com entusiasmo. Louve como para o Senhor. Você está louvando é para o Senhor. Você não está louvando para ti, porque as músicas não diz respeito de você, né, Gê? A música nem tem o nosso nome, não tem o teu nome na música, tem o nome dele. Então você está louvando para ele. Louve ao Senhor com alegria, com entusiasmo, com verdade, com sinceridade. As coisas dos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi tratado de Deus que tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim, devemos ser gratos, pois já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Mais outra? Duvido. Deixar? Pode então. O Senhor marchando-se, seu exército poderoso é. Sua glória será
da terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, cantamos. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos e nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir da prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, cantamos a batalha. Toda arma contra nós perecerá, pois o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos e nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos e nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos e nenhum inimigo nos resistirá. E nenhum inimigo nos resistirá. E nenhum inimigo nos resistirá. São Jesus de Nazaré. Eita, povo crente, no céu vai ter reggae, viu, Regina? Tu não acredita? Tu não acredita, tu não vai pro céu. Isso foi short, Querido, vamos viu? fazer a nossa... Foi short. Nosso- O nome disso é short. nosso círculo aqui, para a gente fazer um grande clamor aqui. A gente vai encerrar.